Quando você tem um pico bem relevante no meio da jornada e um final outstanding, mega encantador, a pessoa tem a tendência a avaliar melhor a experiência como um todo. Chegamos à aula final do nosso módulo sobre a jornada do cliente. Ao longo dessa disciplina, você desenvolveu uma perspectiva que coloca o cliente no centro de cada decisão, entendendo as suas necessidades funcionais, sociais e emocionais. A partir de agora, você está apto não somente a analisar jornadas existentes, como também a construir do zero uma jornada do cliente, colocando as suas necessidades e desejos como elementos centrais do processo. Juntos, nós percorremos um caminho que começou explicando o que é a jornada do cliente, a importância disso e como ela evoluiu ao longo do tempo, para chegar no modelo atual, que é mais fluido, não linear. Você aprendeu a diferença entre a jornada do cliente, o funil de vendas e o ciclo de vida do cliente. E também aprendeu a mapear a jornada de ponta a ponta, identificando os pontos de encantamento, de atrito e transformando cada um deles num backlog com ações para serem priorizadas. Você conheceu as principais ferramentas e metodologias para otimizar essa experiência em cada etapa, usando dados para entender os padrões de comportamento e sentimento dos clientes. Você também viu como a tecnologia e os dados estão a serviço da jornada e aprendeu métodos para antecipar necessidades e personalizar as comunicações em escala. A gente também entendeu como medir e reportar o desempenho da nossa jornada. Discutimos aspectos éticos ao longo de toda essa trajetória, analisamos diversos casos reais e tiramos deles lições muito valiosas de quem está liderando a transformação da experiência do cliente. Agora você não só entende a jornada do cliente, como também domina o conhecimento e as ferramentas necessárias para agir estrategicamente e alavancar de verdade os resultados dos seus negócios. Para fixar todo esse aprendizado, eu vou trazer umas reflexões contextualizadas aqui, para a gente passar juntos pelos problemas e pelas soluções. Vamos nessa. Primeiro, imagine uma health tech, né, uma empresa, uma startup na área da saúde, né, que trabalha conteúdo sobre hábitos saudáveis. Chega muita gente interessada em melhorar a sua qualidade de vida, mas a partir do 7º dia de uso desse serviço, os níveis de adesão aos conteúdos e às atividades que eles estão propondo ali caem. A gente precisa tomar uma atitude para manter esses clientes ativos por mais tempo. Eles estão dando churn com 7 dias. O que você faria? Vou te dar um caminho. A gente começaria mapeando os jobs to be done das personas desta marca. Então, o que é que ele precisa resolver? O que é que esse cliente pensa? Vamos lá no mapa de empatia, né? Quando eu recebo um alerta do aplicativo de saúde integral e eu preciso ser persistente na adoção desses novos hábitos de vida, né? Eu quero um plano simples de executar, que mostre para mim como que eu estou tendo pequenas conquistas, né? Que eu sinta essa evolução ao longo dos primeiros 30 dias. Boa, botei no mapa de empatia ali aquilo que eu acho que o cliente está pensando. Como é que a gente ouve a voz desse cliente? A gente pode colocar uma pesquisa de satisfação curtinha no aplicativo, um NPS, com campos abertos para esses comentários, enquetes rápidas em pop-up, puxar amostras de voz do cliente ali do chat. A gente também pode investir energia em identificar momentos da verdade, pontos de envolvimento emocional, né, picos e vales. O primeiro momento da verdade desse cliente pode ser quando ele faz esse check-in guiado, depois que ele baixou o aplicativo. Então, a partir daí, você tem um momento de pico nas primeiras 48 horas de adesão, né? Quando você pode celebrar e reconhecer esse progresso inicial, né? Lá pelo 3º ou 4º dia, vai começando essa queda de interesse, motivação, né? E quando a gente tem clareza desses pontos, você já consegue planejar as ações para mitigar esses efeitos, né? E aí você lança 2 hipóteses para testar aqui. Uma pode ser aumentar a gamificação, destacando essas micro vitórias que ele vai tendo, né, até o dia 2, com badges, sabe, tipo aqueles selinhos que vão evoluindo, ajustando as metas, então ele vai sentindo esse progresso. E outra coisa pode ser reduzir a fricção no momento do registro das atividades, né, com botão, trazendo lembretes ali contextuais via notificação por push, não tão sempre muito leve, em momentos que sejam mais oportunos, considerando o comportamento desse usuário. Entende o contexto? Como que a gente está resolvendo aquele problema? Então você testa lá e depois me conta. O que vai mexer o ponteiro da retenção de clientes ao longo
dos primeiros 30 dias, nesse caso. Segundo exemplo, a gente vai para o canal e-commerce, segmento moda masculina. Nossa missão aqui é melhorar a experiência desse usuário. Tem 2 sinais de alerta aqui. No mobile, muita gente trava na etapa de endereço. E a gente também está vendo um aumento nas devoluções ou trocas por compras no tamanho errado. Vamos pensar juntos como a gente pode resolver essas questões. O job to be done desse vivente é: eu quero praticidade para resolver rápido esse cadastro. E eu quero acertar no tamanho sem precisar pensar muito. A fricção nessa questão ali do cadastro está no preenchimento do CEP. Depois que você identifica, né, esse problema. Então, depois que ele coloca o número do CEP e não puxa automaticamente a rua, esse é um vale, ele pode gerar irritação nesse cliente, né? E na outra ponta, diametralmente oposto, uma parte é cadastro, outra parte é o lance do tamanho errado. Então, tem um momento da verdade aqui. O unboxing, né, de um recebido é um momento uau. É quando o produto chega, quando ele experimenta pela primeira vez, quando veste bem, no tamanho certo, a pessoa fica feliz com aquela compra. Como é que a gente vai priorizar essas melhorias? Porque precisa chegar no tamanho certo. Ter que trocar uma coisa que você compra online é sempre um ruído, né? Então, primeiro a gente vai resolver a questão do endereço. Por que a gente está priorizando esta melhoria e não a do tamanho? Porque as pessoas estão travando naquela etapa e isso compromete diretamente a evolução para a conversão, para a compra, entende? Eu estou perdendo pessoas aqui. Depois a gente ajusta o ponto do tamanho, porque o povo do tamanho já é cliente. O povo do cadastro ainda não se tornou. Por isso essa priorização, tá? Então aqui vão entrar 2 soluções diferentes para a gente endereçar esses problemas. Primeiro, uma automação. Não parece uma coisa tão complexa, né? Para que o nosso formulário de cadastro possa ter essa integração do buscador de CEP e endereço com auto-preenchimento. Ou seja, né, para compras que foram realizadas anteriormente, eles já carreguem todos os dados e que o CEP puxe o endereço, né? Então, no caso do tamanho, agora falando do outro problema, a gente pode resolver de maneira cara ou barata. Se a gente quiser ir pelo caminho mais barato, a gente vai com conteúdo. A gente melhora o guia de tamanhos, a gente inclui, além das medidas, ilustrações, imagens, vídeos. Tem muitas formas da gente enriquecer aqui o guia de tamanhos para que a pessoa acerte. E se a gente quiser resolver de uma maneira bem cara e sofisticada, a gente poderia, por exemplo, usar uma solução de realidade virtual. Tipo fazendo um provador virtual, que a pessoa podia carregar uma foto ou selecionar entre avatares que estivessem mais próximos ali do seu biotipo, preenchendo altura e peso. Entende? Dava para fazer um negócio muito massa aqui. Mas ao mesmo tempo é super caro e demorado. O outro é barato e rápido. Então a gente faria uma escolha dentro da nossa realidade, da nossa prioridade. São muitos caminhos e o objetivo é sempre o mesmo: melhorar a experiência do nosso cliente. Nos 2 casos, cadastro e tamanho, ali a gente vai aplicar a pesquisa de satisfação e o NPS com campo aberto para comentários, para o quê? Medir se as soluções que a gente implementou surtiram resultado. Pergunta número 3. Abertura de conta em banco digital. Mais um contexto aqui. A gente começou lá na saúde, a gente passou pela moda masculina e agora a gente está indo para o setor bancário. O processo de abertura de contas, nesse nosso problema aqui hipotético, é percebido pelas pessoas como frio, com baixo nível de envolvimento, e o encerramento desse fluxo burocrático. Então, a gente precisa tomar algumas atitudes aqui. Vamos pensar juntos o que a gente pode fazer. Se a gente colocar nessa jornada um pico emocional que gera engajamento no começo, e a gente pode também pensar num final memorável, uau, né? Por que eu estou falando de um pico emocional no meio e um final memorável? Essa é uma dica nos 48 do segundo tempo para você aqui. A gente não falou isso durante o conteúdo, mas vai agora para quem chegou até o final. Quando você tem um pico bem relevante no meio da jornada e um final outstanding, mega encantador, a pessoa tem a tendência a avaliar melhor a experiência como um todo. Isso se chama regra do pico-fim, pick and roll. E quem criou foram 2 autores, o Daniel Kahneman, que a gente já falou antes, né, o autor do livro Rápido e Devagar, e a Barbara Fredrickson, em 1993. Para ilustrar isso aqui, pensa no encerramento do dia na Disney, com show de fogos no castelo, música, uma experiência hiper imersiva naquele universo todo mágico. É uma aplicação prática desse princípio. Funciona mesmo, eles fazem esse final memorável porque, né,
a pessoa lembra daquilo com muito carinho, não importa a quantidade de tempo que ela tenha passado em filas ao longo do dia, provavelmente com mais tempo na fila do que usufruindo dos brinquedos, mas ela lembra com muito amor e carinho. Regra do pico-fim. Bom, voltando aqui, porque banco não é Disney, vai ser bem mais difícil da gente encantar esse povo. Então, qual é o pico emocional que a gente pode colocar nesse processo para melhorar a percepção de frieza e distanciamento? Depois que a gente faz a validação da identidade, no começo do processo, a gente pode reconhecer a conquista da pessoa por ter finalizado esse cadastro e chegado ali naquele fim com uma mensagem personalizada para o cliente, colocando um card bem visual que celebre liberação de cartão virtual na hora, por exemplo, uma coisa que seja fácil de atrelar naquela jornada, mas que a gente possa usar como um elemento de recompensa. Isso já vai trazer uma felicidade ali para ele, né? E um final memorável para esse processo poderia ser um resumão. Claro, né? Não é tão legal quanto fogos num castelo, mas um resumão bem autoexplicativo, sabe? De tudo que já ficou pronto depois que ele preencheu esse cadastro. Ele já tem a conta ativa, ele já tem Pix habilitado, ele já tem consulta de saldo, cheque especial pré-aprovado, enfim, um monte de coisa, né? Uma oferta de, sei lá, pontos em dobro para ativação e uso de cartão de crédito em até X dias. Você entende que você reduz esforço quando você deixa tudo visual, tudo fácil, tudo centralizado. Isso reduz a percepção de burocracia, que a gente falou que a gente tinha esse problema também. Então, que metas a gente podia acompanhar aqui para medir a efetividade dessas medidas que a gente implementou para melhorar? Primeiro, a taxa de conclusão do onboarding, né, o tempo que passa entre ele se cadastrar, abrir a conta e fazer a primeira transação, né, ele efetivamente virar ali, se tornar um cliente ativo, e uma pesquisa de satisfação no final do fluxo. Dá para a gente falar também de menções, né, que apareçam nos comentários do NPS, então, tipo, não coleta só o dado, mas também deixa o campo aberto para a inclusão de comentários, nesse ponto da jornada especificamente. E dá para a gente medir também retenção, em D+7 e D+30, 7 dias depois da abertura de conta e 30 dias depois da abertura de conta. Isso pensando, né, de novo, hipoteticamente aqui, que a gente tem poucos dados, a gente está só estimando, que são pontos críticos para redução de churn. Seria em 7 dias? Seria em 30 dias? Quando que seria isso, né? Então, a gente olhar para isso com carinho para entender qual que é a nossa meta aqui, aonde que esse cliente tem que chegar para ele, de fato, tracionar essa relação. Agora, vamos para a última. Esse é um desafio Quick Wins. A gente vai achar uma solução para implementar no curto prazo e obter resultados melhores. E vai dar para você fazer isso na sua empresa. Vamos lá. Pensa num e-commerce de calçados. Tá? Você tem 2 sinais de alerta aqui: abandono de carrinho no mobile e ligações repetidas, né, tickets reabertos sobre status de pedido. A sua missão é escolher soluções que sejam aplicáveis em 15 dias. Pensa no teste que você faria para cada um desses problemas, né? Isso tudo que eu narrei aqui: abandono de carrinho e reabertura de ticket. Qual é o critério para avaliar o sucesso da medida que você implementar como melhoria e como é que você fecha esse ciclo com aprendizado? Valendo! Pensou? Vamos ver se a minha resposta vai bater com a sua, com aquilo que você pensou. Primeira, Quick Win. A gente vai aprimorar o checkout no mobile. Se a pessoa está abandonando o carrinho, tem ponto de atrito ali. Então, pode tanto ser o caso de reduzir os campos, pode ser o caso de implementar um preenchimento automático, salvar o progresso, que às vezes a pessoa tem que sair e voltar e daí, tipo, tem que começar tudo de novo, isso é um ponto de vale, né? Então, quanto que pode ser questão de melhorar responsividade, talvez? Porque olha só, o detalhe importante, que só pegou quem está prestando atenção. O mesmo problema não está chamando a atenção no desktop. O nosso problema é abandono de carrinho no mobile. Então pode ser responsividade o problema. Tudo é contexto, né? Então o teste que você pode fazer aqui não é tão complexo, né? Um teste AB de tráfego nesse ponto da jornada. Bota 2 interfaces diferentes ali e vê qual performa melhor. O sucesso que a gente pode ter aqui é quando mais gente sair dessa etapa de checkout para o pagamento, com menos fricção nesse preenchimento do cadastro, do formulário, do que quer que seja ali, né? Então, a gente consegue medir pelo tempo que as pessoas levam entre uma etapa e outra, tá? Então, essa foi a primeira. A segunda:
Uma comunicação de status proativa, para a pessoa não precisar ficar entrando em contato com o suporte para entender o status, né? Então, você já faz uma estimativa de entrega antes do pagamento, né? Com base no endereço e no item que ela comprou, se você tiver uma integração com o teu sistema de estoque e logística, você já consegue mostrar para ela a previsão de entrega daquela compra, deixar esse tracking, esse rastreamento mais claro, com marcos simples, envio de notificações a cada mudança de status. E se não for suficiente toda essa comunicação proativa, se a pessoa ainda quiser consultar, porque tem gente que, né, tem tempo para esse tipo de coisa, deixa um link lá para ela consultar. Como é que você vai testar depois? Você pode estratificar a base e comparar grupos de usuários, né? Você faz amostras, né? Tipo, grupo controle. Um grupo você deixou exatamente como estava. Outro grupo você implementou mensagens proativas. Aí você, separando essa base, faz a pesquisa de satisfação com ambos. E aí você vê aonde mexeu o ponteiro e se mexeu, nesse povo que passou a receber as mensagens proativas, né? A nossa evidência de sucesso vai ser a redução nos contatos para questionar sobre o prazo, a entrega nos canais de atendimento, né? E a melhoria dessa pesquisa de satisfação especificamente na etapa do pós-entrega. Lembra que a gente mede por etapa, aqui na etapa do pós-entrega, tá? E como é que a gente fecha esse ciclo? Registrando o nosso aprendizado. A gente documenta o impacto no negócio. A gente mede e a gente mostra a diferença que isso fez no resultado, né? Registra o perfil do usuário para quem isso funciona. Qual que é essa persona para quem isso deu certo? Relaciona com esse job to be done, aquilo que a pessoa precisava fazer, e transforma num padrão. E só depois disso que você parte para a próxima hipótese, entende? Você não pode testar várias coisas ao mesmo tempo, você tem que testar uma de cada vez. Porque quando você separa assim, você sabe exatamente qual medida surtiu o efeito. Se você botar 3 melhorias de uma vez, por exemplo, né, hipoteticamente aqui, você não vai saber qual delas fez a diferença, a qual você atribui a mudança no ponteiro. Entende? Isso deixa você no escuro. Vai com o método que vai dar tudo certo no final. E com isso a gente chega ao final do nosso módulo sobre jornada do cliente. Eu espero de coração que essa experiência tenha sido tão enriquecedora para você quanto foi para mim. Antes da gente se despedir, eu vou deixar para você umas dicas de conteúdo para você continuar aprendendo, aumentar seu repertório nesse tema e ter insights cada vez mais poderosos para melhorar não só os resultados da sua empresa, mas também principalmente os seus, crescendo como profissional, alcançando seus sonhos e os seus objetivos. Vamos lá. 3 vídeos para você assistir. O primeiro do nosso querido Joseph Pine, o que os consumidores realmente querem. Esse é um clássico sobre a economia da experiência, tá no canal do TED, em inglês com legendas. Segundo nossa querida Marta Gabriel, mencionamos antes, educar é mudar. Ela tem uma visão de experiência e aprendizado aplicável a CX, no canal do TEDx Talks, esse em português. O Pine é no TED, a Marta é no TEDx, tá? E aí, um mais gente como a gente, acessível, com caso real e aplicação, Gisele Paula, como fazer os seus clientes comprarem de novo. Esse tem foco em fidelização e recorrência. Você encontra no YouTube, no canal do podcast Empresa Autogerenciável. E a partir do momento que você assiste esses vídeos, você adquire novos conhecimentos. E quando você é curioso e você vai atrás de novas informações, vai começar a fazer buscas e explorações, com todo o repertório que você já tem agora, eu tenho certeza que você vai encontrar muito mais caminhos para continuar evoluindo e aprendendo sempre. Aprendizes por toda a vida que somos. Agradeço pela oportunidade da gente estar junto aqui e eu te desejo muito sucesso, hoje e sempre. Até a próxima!